Várias vezes nós vemos pessoas discutindo e até brigando sem necessariamente saberem o porquê que elas estão brigando. Ou pior, o porquê que danado que elas começaram a brigar. Em cerca de 115,6% das vezes, as pessoas estão brigando por causa de teses. Sim, na vida de pessoas normais, fora da vida dos vestibulandos, existe tese e as pessoas brigam por ela. E sim, na maioria das vezes, as brigas de bar são bêbados brigando por causa de teses. Tá, mas o que é que danado que isso tem a ver com os assuntos 1 e 2 que eu vivo falando aqui nesse canal e lá no meu Instagram? Bem, as discussões acontecem quando as pessoas apresentam a tese e não conseguem defendê-las por meio dos assuntos 1 e 2, ou nem pelo assunto 1, porque ela não conseguiu desenvolver, esse assunto ficou muito embrionário, a sua defesa argumentativa não foi o suficiente e acaba desenrolando e gera uma discussão e um conflito, às vezes verbal ou violento. Mas o que é que nada que isso tem a ver com a redação? Imagine que no lugar de bêbados brigando em um bar, fosse o corretor da sua redação do Enem. Ele discordando do que você falou lá nos seus assuntos 1 e 2. Tá, o INEP não fala em canto nenhum que o corretor tem que concordar com aquilo que você fala, mas ele deve entender que mesmo que ele não concorde com você, você está certo. E como é que danado que eu provo que eu estou certo? Argumentando corretamente e elaborando os assuntos corretos e coerentes com a sua tese. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Como elaborar os assuntos 1 e 2 da redação. Vamos lá? Já deixa aqui o seu like se eu conseguir te ajudar de qualquer forma. Inscreva-se aqui no canal. Para você não custa nada, mas para mim custa muito. É como se eu recebesse uma nota 1000 no Enem. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos lá. No vídeo anterior, eu falei a vocês como criar a sua tese a partir do tema. Eu trouxe aquela lista de pensamentos que a gente poderia ter durante a prova, relacionados ou direta ou indiretamente com o tema, e que algum deles seria sua tese e outros poderiam ser assuntos. Trazendo novamente aquela lista e ampliando um pouquinho mais ela, se você não assistiu aquele vídeo lá de como montar a sua tese, o card tá aqui em cima. Eu recomendo muito que você assista primeiro aquele vídeo e depois você vem pra cá. Tá bom? Agora imagine que pegamos o preconceito contra a profissão dos professores como tese. Ok, como que esse preconceito existe? Por que que esse preconceito existe? De onde é que ele vem? Por que que danado que ele está presente na sociedade? E por que que danado que ele dificulta a formação de professores no Brasil, que é o tema da redação que nós tratamos no outro vídeo e nesse vídeo. Bem, podemos pensar em alguns fatores. E dentre esses fatores nós vamos ver qual é o que está mais bem relacionado com a nossa tese e obviamente qual é o que é mais fácil de nós trazermos situações, porque nós queremos coisas que facilitem nossa vida, não coisas que compliquem nossa vida. Então escolheremos aquele que temos uma situação mais bem estruturada e que faça muito sentido com a tese. Não adianta pegar um tema que você tem uma citação muito boa para relacionar, mas que ele não faça o menor sentido com a tese, certo? Então vamos lá. Dentre os fatores que podem ocasionar nossa tese, nós temos que a falta de incentivo financeiro por parte do Estado aos professores, que dá salários baixos e situação humilhante de trabalho, a aversão social e popular aos professores advindas das épocas totalitaristas da Europa, que tinha a sua base de fãs, digamos assim, ou de apoio, ela era motivada pela ignorância e pela alienação. E como o professor transmite o conhecimento e, consequentemente, acaba com a alienação, ele é inimigo do regime totalitarista como dos nazistas. Então, ele era inimigo do regime e, consequentemente, como o regime fazia uma lavagem cerebral nas pessoas, as pessoas acataram a ideia de que os professores também eram inimigos da sociedade. E isso até que partes, não estou dizendo que isso existe veementemente explícito na sociedade, mas em partes isso ainda existe hoje. Em pouca quantidade, mas até que existe. Bem, eu só consegui pensar nesses dois fatos. Eu acredito que isso já seja o suficiente, porque temos dois possíveis assuntos e agora vamos verificar. Sim, vamos verificar se esses assuntos realmente são assuntos ou se são coisas totalmente aleatórias, nada a ver com a sua tese. Se liga só no processo que eu faço. Pouco suporte estatal econômico aos professores inibe a entrada de novos
jovens e profissionais na área, ou seja, as pessoas não querem entrar na área justamente porque elas veem que os salários são baixos e que tem uma infraestrutura humilhante para que os profissionais trabalhem? Sim. Então, temos o nosso assunto 1, porque ele concorda com o que falamos da tese, da criação desse preconceito. As pessoas já não entram lá porque elas têm esse preconceito instalado nela. E sim, tem professores que ganham mal, a maioria não ganha tão bem assim, mas tem professores que ganham muito bem. Você não pode tirar um exemplo e dizer que todos são da mesma maneira, certo? Agora vamos para o assunto 2. Os nazistas, ao criarem um ideário coletivo de aversão aos professores, porque eles queriam que a sua base de apoio fosse alienada e alinhada aos interesses do Führer, isso criou uma aversão popular, social, na sociedade, que elas tinham aversão aos professores, e isso permaneceu até hoje, em menor quantidade, lembre-se, menor quantidade, mas manteve-se até hoje? De certa forma, sim. Então temos o nosso assunto 2, porque isso foi trazido desde a época do totalitarismo europeu, permaneceu cristalizado na sociedade e velado, e as pessoas ainda têm esse lado meio averso ao conhecimento. É tanto que existe até as teorias da Terra plana até hoje, né? É velado, ninguém vai sair atacando o professor, tem gente que ataca, mas ninguém vai sair tacando um pau na cabeça do professor, mas você sabe que existe muita aversão ao conhecimento hoje em dia, e em partes é decorrente desse movimento de ser averso ao conhecimento justamente para manter as bases totalitaristas na Europa. Viu como é fácil? Agora lembre-se de uma coisa. À medida que você vai praticando as suas dissertações, fazendo pelo menos uma redação por semana, você vai vendo que esse processo que eu falei nesse vídeo, no vídeo de terça-feira, vai se tornando cada vez mais rápido, fluido e fácil de se fazer. Você vai conseguir fazê-lo em até 2 minutos, dependendo do tema. Tem temas que exigem um pouco mais da gente, mas temas fáceis você consegue fazer em até 2 minutos. Isso depende do quanto você vai praticar. Já tem aquele ditado popular que fala: a prática leva à perfeição. E lembre-se, tente não se frustrar muito com as suas derrotas na redação. Tá tirando abaixo de 800, tá tirando abaixo de 900. Calma. Todo mundo tem uma jornada, todo mundo tem uma caminhada. Você está caminhando no seu tempo. Lembre-se de que, se você acertasse tudo, soubesse de tudo, não teria nenhum motivo para você estar aqui nesse vídeo. Nenhum motivo para você estar estudando nessa hora. Nenhum motivo para você estar se preocupando com a prova. Porque era só você chegar lá e responder tudo. Então, os seus erros mostram onde você precisa focar mais, onde você precisa dar mais atenção àqueles aspectos, àqueles conteúdos, e até mesmo a redação em si, ou se você tem dificuldade com tese, o seu erro vai mostrar que você precisa focar nisso. Então, valorize as pequenas vitórias do seu dia, não menospreze as derrotas e foque no seu erro, foque em consertar o seu erro para que você não repita. Não é humilhante errar. É humilhante você errar, ver que errou, passar por cima do erro e errar no dia da prova. Essa dor é impagável. Muito obrigado e até breve.